Hoje em dia se tornou comum a piada saia do Manchester United e ganhe um título, mas eu diria que, para alguns casos, a piada deveria ser saia do Manchester United e salve sua carreira. Acho que isso tá se tornando cada vez mais comum, cara. Ex-jogadores que têm um absoluto sucesso no seu novo clube logo depois de sair do Manchester United, tendo suas carreiras revividas em outro ambiente, se tornando jogadores importantes, adorados pela torcida. Hoje eu vou falar de 11 nomes que saíram muito bem após abandonar os Red Devils, cara. Alguns nomes se tornaram até mesmo jogadores irreconhecíveis em comparação à passagem deles no clube do Manchester United. Essa aqui é a proposta do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E é claro que esse papo não é 100% verdade, ok? Tem muito ex-jogador do Manchester United que sai do Manchester e não joga nada depois de sair do Manchester. Tem vários casos. Inclusive, eu acho bastante injusta essa narrativa. Por quê? Porque ela pega e ignora esses casos, cara. A galera só fala exatamente dos jogadores que estão indo bem, mano. E na realidade, tem muito jogador que não tá indo bem, que tá indo mal. Tem jogador que tá na Turquia e tá oscilando de um jogo pro outro, jogando mal um jogo, jogando bem outro. Não é bem assim, cara. Inclusive, alguns casos que eu vou trazer aqui, cara, são jogadores que passaram pelo Manchester há muito tempo atrás e eles deram a volta por cima depois na carreira, cara. Assim, não tem muito como eu vir aqui dizer que todo mundo tá indo bem. Por exemplo, tem o tal do Van de Beek, que não joga nada há muito tempo. E tem alguns jogadores que eles não deram a volta por cima, eles só mantiveram o desempenho deles que eles estavam tendo dentro do Manchester, como por exemplo o caso de Wan-Bissaka, né? Ele tem jogado no West Ham tão bem quanto ele estava jogando quando ele era jogador do Manchester United. Inclusive foi uma venda que eu particularmente não entendi muito bem, porque eu realmente achava ele um jogador interessante. Talvez seja por causa do encaixe, né, com o treinador. Esse tipo de problema aí acaba acarretando nesse tipo de venda. Mas assim, cara, esse tema é muito tratado com narrativa, ok? De fato não é todo jogador. E sim, cara, eu diria que o ambiente do Manchester não parece ser bom, cara. É muito ex-jogador que reclama disso. Acho que a maioria deles deixa isso bem claro. Agora a gente vai começar essa lista. Cara, em 11º lugar eu falo de um formando do Manchester United, que é o tal do Anthony Elanga, um jogador que era muito mal visto na passagem dele pelo Manchester, visto como piada, né? Eu acompanhei, acho que boa parte, ok? Boa parte das oportunidades que ele teve, eu tava ali assistindo, e ele era um jogador bem rápido, né? Jogador com muita velocidade, com muita intensidade física. Às vezes parecia que faltava força ali nos duelos, mas eu acho que é porque ele tava se adaptando ao futebol profissional. Mas de longe, assim, parecia que ele era o menor dos problemas ali daquele ataque ou daqueles atacantes. Então, de fato, Elanga, pra mim, ele foi um pouco injustiçado. Ele foi tratado de uma maneira que talvez não deveria ter sido tratado, e eu acredito até que ele era bastante útil pro Manchester no futuro. Acredito que teve jogadores bem piores ali pra se utilizar, que ganharam mais oportunidades que ele, cara. Então ele foi vendido ao Nottingham Forest em 2023 por 17,5 milhões de euros, e a partir dali, cara, a carreira dele deslanchou, né? Foi um jogador que mudou bastante, né? Porque ele sai de um jogador inconsistente pra um jogador consistente. Apesar de muita da torcida do Manchester United ter debochado muito dele, falado que ele não era bom o suficiente, no Forest ele se tornou um dos melhores jogadores da liga, jogando num clube bem menor, né? Num clube de baixa expressão, ainda assim, ele era uma máquina. Eu diria que esse aqui é um caso onde ele se beneficia muito de jogar sem a bola no pé, de jogar sem a vantagem, porque ele é um jogador que é excelente em velocidade no contra-ataque. Então, é o tipo de jogador que talvez, se você coloca em um clube muito grande, ele não vai desempenhar tanto, mas em um clube menor, ele consegue fazer muita coisa. Tanto que hoje ele foi comprado por 61 milhões de euros pro Newcastle, e apesar dele ser uma peça útil, ele não consegue subir muito o nível do que o que ele já fazia no Forest, e muitas das vezes o brilho dele é exatamente ser acionado em velocidade no contra-ataque. Ele consegue realmente gerar alguns lances de perigo e ser um jogador minimamente interessante, mas até agora no Newcastle ele não conseguiu apresentar o desempenho dele do Nottingham Forest, onde ele era o absoluto destaque ali, totalmente útil em quase qualquer esquema. No Espírito Santo utilizava ele muito bem. Então, de fato, o Elanga é um jogador que deu a volta por cima assim na carreira, mas foi mais no Forest do que no Newcastle. Agora no Newcastle ele vai ter que subir esse desempenho. E aí talvez, né, a crítica dos torcedores do Manchester ao desempenho dele em campo seja correta, porque de fato eu não consigo enxergar Elanga subindo esse desempenho a mais agora em um clube onde ele tem mais bola no pé. De fato parece uma limitação, ele é feito, acredito, pra jogar em times de contra-ataque, times menores. Agora nós temos um caso que é bem interessante, cara, que é o caso do Dan Henderson, goleiro do Manchester. É um goleiro interessante porque ele é famosinho na liga, né, ele é o famigerado goleiro de boné, um goleiro super interessante, né, foi pro Crystal Palace e conseguiu ganhar os títulos dele. Muito interessante essa mudança na carreira, né, o Manchester vendeu ele por 17,5 milhões de euros, o que eu achei uma venda um pouco idiota, porque o Manchester não tinha tanta segurança assim em goleiros, mas eu entendo o lado do Manchester, cara, não confiava muito nele e vendeu. Eu acredito que ele poderia ter continuado ali pelo menos como segunda opção. Eu acredito que ele é uma figura melhor que Bayern, por exemplo, e talvez seria mais interessante manter ele a longo prazo, mas faltou confiança aí do time no jogador. Ele teve uma passagem curta pelo Forest, inclusive, né, emprestado, e eu gostei, ok? Ele era
um goleiro bom no Forest, era interessante. E depois no Crystal Palace agora, ele foi um verdadeiro milagreiro e ele simplesmente foi um dos maiores responsáveis pelos títulos atuais que o Crystal Palace teve sob o comando de Oliver Glasner, que percebeu nesse goleiro muita qualidade. O goleiro de boné é bom, cara. O cara tem qualidade. Tem 28 anos de idade apenas, né? Pra goleiro é uma idade ainda boa. E, cara, de fato, assim, é um cara que fecha bastante. É um cara que pega pênalti, né? É perigoso ali num duelo de pênaltis. É um cara que traz muita segurança e tem uma qualidadezinha até interessante ali com os pés. Joguinho mais simplificado, nada demais, ok? Não é nenhum goleiro gigantesco com os pés, como, por exemplo, um Ederson, mas eu acho que traz o suficiente. E faz o simples, faz o certo, né? Um goleiro que traz segurança aí pra seleção da Inglaterra também. Provavelmente deve ser a terceira opção, que deve ir pra Copa do Mundo. Não duvido nem um pouco, porque é um goleiro a se considerar. Realmente ele é muito, muito interessante ali de se ter no elenco, cara. Acredito que a passagem dele faltou oportunidades no Manchester pra realmente mostrar o futebol, mas de fato eu não tenho como vir aqui falar o contrário. Ele realmente era muito mal visto pela torcida do Manchester. Muito torcedor achava ele uma figura ruim ali. E de fato hoje você olha e pensa, eu acho que esse cara poderia até ter feito muito mais que, por exemplo, um Onana ali, se tivesse ganhado a devida oportunidade. Talvez faltou olhar um pouquinho pra esse goleiro aí, né? Algumas figuras ali que lideram o Manchester United deveriam ter olhado um pouco mais pra Dean Henderson. Bom, cara, agora a gente vai pro nono colocado dessa lista, e esse aqui entregou muito no Manchester, ok? Eu tô falando de Marcus Rashford. E sim, eu sei que ele é um jogador que entregou muito, eu sei que ele é um jogador que a torcida gosta e que a torcida defendeu durante muito tempo. Mas ele também deu a volta por cima, eu diria, cara. Eu acho que o Rashford saiu muito bem desde que ele saiu do Manchester. Os 2 empréstimos dele até agora são de absoluto sucesso. E pra quem não conhece o Rashford, cara, é um jogador de muito destaque do Manchester já tem muito tempo, desde que ele saiu da base ali, né, pro profissional. Ele realmente é visto como um produto de muita qualidade do Manchester United. Foi um dos melhores formados que teve até aqui, fez excelentes temporadas de absoluto destaque ali. Só que o problema é a oscilação de uma temporada pra outra. Rashford é um cara que não mantém continuidade de uma temporada pra outra. Teve gente que culpou inclusive Cristiano Ronaldo pelo mau desempenho de Rashford, e hoje tá claro que não tinha nada a ver com Cristiano Ronaldo. Ele fez a mesma coisa, teve uma boa temporada, ganhou uma renovação de contrato e na outra não jogou nada. E ele continuou oscilando. É um jogador bem esquisito, porque parece que o Rashford ele joga bem quando ele quer e não necessariamente quando você precisa. Talvez careça um pouco de dedicação na carreira desse jogador, cara. Não me parece o jogador mais dedicado do mundo. Apesar disso, tem muitas habilidades, né? É um atacante pela esquerda do campo que tem uma finalização muito perigosa. Muitas das vezes pode até jogar de camisa 9 e tem realmente um destaque, um brilho a mais ali, né? No Barcelona agora, dentro da Champions League, ele tem brilhado bastante. Mas fora dela também, ele tem sido um jogador bem regular ali no ataque, entregado um a mais ali. E tem tido uma passagem, eu diria que até melhor que, por exemplo, um João Félix quando teve no Barcelona. Ele também, pelo time do Aston Villa, parecia um absoluto monstro. Ele realmente mudou muito o patamar do que era o Aston Villa e entregou um desempenho absurdo durante o empréstimo dele, sendo um jogador muito importante. O treinador do Aston Villa utilizou ele muito bem também, eu tenho que tirar o chapéu aqui pelo bom uso dele, utilizando melhor as características dele. Assim, é um jogador que oscila bastante, ele ainda continua oscilando, só que essa oscilação dele nos empréstimos é menor do que no Manchester, porque no Manchester a sensação era que em uma temporada ele ia bem, em outra ele sumia, e agora não, agora ele tá tendo alguma regularidade, joga uns jogos ruins, depois ele joga uns jogos bons, e ele tá tentando ganhar um rumo na carreira. Tá com 27 anos, né? Tá muito bem, eu diria que é um empréstimo bem sucedido, parece que o Barcelona arrumou realmente uma peça que vai ajudar eles a manter um nível um pouquinho mais alto, ok? Então é um jogador que tá dando a volta por cima, me parece que ele vai ser vendido, né? Parece que o Barcelona vai contratar ele de vez depois desse empréstimo, parece que tá tudo certinho já pra acontecer. É um jogador também, né, que ao sair do Manchester United saiu muito bem, tá dando a volta por cima na carreira do Manchester, até a torcida desistiu um pouco dele. Esse é um jogador que eu diria que eu entendo um pouco o torcedor do Manchester, porque de fato, cara, às vezes parece que falta dedicação desse cara, porque de fato ver um jogador andando em campo, fazendo meio que o corpo mole em alguns jogos é difícil. Eu entendo o torcedor do Manchester nesse caso, cara, mas de fato. Agora, em 8º lugar, cara, eu falo de Memphis Depay. Ele passou pelo Manchester United em 2015, ele foi contratado por 34 milhões de euros, ele era um talento em ascensão do PSV. O status dele era tipo que é um Daniel Malen hoje. Malen é esse jogador com estilo de jogo muito parecido com o Memphis Depay. Ele é um dos principais jogadores da Holanda, até hoje ele é convocado, mesmo estando aqui no Brasil, então ele continua sendo um jogador importante. É um cara multiposição, né, pode jogar nas pontas, de 9 e tudo mais. É um jogador interessante, com muita habilidade, né, sempre foi um jogador muito técnico, que traz um a mais ali, e de fato, no Manchester United ele não consegue entregar muita coisa. Ele vai parar no Lyon, consegue fazer alguma coisa, depois vai parar no Barcelona a custo zero, no Barcelona numa época meio esquisita ali, mas tá tentando encaixar algumas coisas, depois é comprado por 3 milhões de euros pelo Atlético de Madrid, onde ele realmente entrega algo muito interessante durante um tempo, cara. Então é um jogador que oscilou bastante na carreira, mas de fato, depois que ele saiu do Manchester United, ele saiu bem melhor do que a passagem dele do Manchester, que ele realmente não fez muita coisa, deu errado ali aquela contratação. Acredito
acredito que se esperava muito mais desse jogador do que o que ele entregou. Mas é um jogador bem habilidoso, cara. Assim, não tem muito do que falar. Ele é um jogador que realmente com muitas habilidades, um jogador muito criativo. É um jogador diferente, né? E eu volto a falar, o estilo de jogo dele realmente lembra muito um Malen, cara. Muito, muito mesmo. E hoje, provavelmente, ele deve ir pra Copa do Mundo aí pela Holanda como um jogador principal ali do elenco. Tá jogando hoje no Corinthians, né? Tem seus críticos ali, tem gente que gosta, gente que não gosta. Enfim, é um jogador que divide muitas opiniões. Eu vejo que tem muito torcedor do Corinthians que não gosta dele, tem alguns que dá pra dizer que as passagens que ele teve fora do Manchester United, ele se saiu muito melhor. Inclusive no Barcelona, né? Ele teve um desempenho melhor no Barcelona. Ficou em 8º lugar, cara. Agora, em 7º lugar, um jogador que, assim como o Rashford, foi muito importante pro Manchester United e depois foi jogado fora, cara. Eu tô falando de David De Gea, cara. De Gea é um jogador que teve muito, muito destaque no Manchester, cara, durante muitos anos, mas era muito criticado também, principalmente nessas últimas passagens, visto como um goleiro muito falho. E de fato, ele falhava ali com alguma consistência, só que bem menos do que quem assumiu a posição dele. E de fato, o torcedor do Manchester sentiu falta das falhas de De Gea. É um pouco estranho essas falhas de De Gea, porque são lances bestas, ok? Ele é um goleiro que às vezes acaba falhando em lances que são muito fáceis de defender, algumas bolas fracas ali, que acabava tomando um gol. Era estranho, inclusive, mas de fato ele entregava muito na defesa, cara. Ele simplesmente era um goleiro que acabava fechando bastante e fazendo impossível. Era engraçado porque ele fazia a defesa difícil e a defesa fácil ele tomava um gol. E a partir disso, né, ele começou a ser bastante criticado e visto como um problema ali, como goleiro que não era seguro, que não valia ser o número 1. E com alto salário e a demanda ali pra um goleiro melhor, ele acabou sendo trocado de posição. E aí ele vai direto pra Fiorentina, cara. E na Fiorentina, ele é um excelente jogador, cara. Até agora ele é um dos melhores goleiros da liga, inclusive. E ele tem ajudado muito a Fiorentina em muitos jogos, ele tem saído muito bem. Ele tem excelentes estatísticas, inclusive, e eu cheguei a ver jogos aqui dele na Fiorentina e realmente, ele é muito bom, cara. Ele é um goleiraço na Fiorentina. Continua cometendo aqueles erros ali de vez em quando, cara, aqueles gols fáceis que talvez ele não deveria tomar, mas, de fato, ele traz muito mais regularidade do que problema. Então, talvez a torcida só tenha sido um pouco ingrata com o De Gea, esquecido do quão importante ele era. E sim, ele tava numa má fase, mas a má fase não era só dele. Era do clube num contexto geral. E eu acredito que ele estaria ajudando hoje o Ruben Amorim se ele tivesse continuado no Manchester. Seria um goleiro bem mais seguro de se ter em campo do que as opções que vieram depois dele, ok? Então, de fato, cara, eu falo aqui de De Gea, ele deu a volta por cima na carreira dele, ok? Ele que, quando saiu do Manchester, tava com status de... Ele que, quando saiu do Manchester, tava com status de que a carreira dele acabou e que a partir dali era pra aposentar, porque ele já não prestava mais. Ele prova que ele pode continuar no futebol. E, de fato, nos últimos jogos que eu vi dele, cara, eu acho que ele pode continuar e não é só por um ano, não. São por muitos ainda. Acho que talvez cabe mais uns 3 anos de futebol ou 4. Ele tá entregando bastante. Inclusive, é um goleiro interessante pra muito clube aí que quer um goleiraço aí. E, realmente, ele ainda é um goleiraço. É incrível a volta por cima da carreira dele, cara. Agora, a gente tem um caso um pouquinho diferente aqui, em 6º lugar, porque esse jogador, ele é uma cria da base do Manchester, teoricamente, que talvez deveria subir pro profissional, mas ele vai a custo zero pra Juventus e se torna um absoluto destaque. Eu tô falando de Paul Pogba. Então, é um jogador que era pra ser um jogador do Manchester United principal, vai pra Juventus ali a custo zero e se torna um destaque absurdo, a ponto do Manchester United pagar 105 milhões de euros pra ter ele de volta ali no Manchester. E ao ir pro Manchester United de volta na sua segunda passagem, ele mostra muito menos do que era na época da Juventus, cara. Na Juventus ele era um absoluto destaque, um dos melhores meias do mundo, era visto como o talento, cara, o cara do momento, o cara da técnica, o cara absurdo do meio de campo, o cara que fugia muito a posição de meia central, né? Um verdadeiro talento ali, muito comparado a Zidane e outros jogadores, porque realmente, cara, não tem do que falar das habilidades de Pogba. Eu diria que ele foi muito bem utilizado no Manchester nas mãos de José Mourinho, né? Mourinho utilizou ele muito bem, vários destaques ali, utilizado em várias posições, e realmente conseguiu extrair bem do jogador. Mas com outros treinadores não foi tão bem assim, e ele realmente oscilou muito na passagem dele do Manchester. Depois ele vai a custo zero, né, em 2022, de volta pra Juventus. E o grande problema dele na Juventus, com toda certeza, um problema até que ele teve no Manchester também, que são as lesões, cara. Então, apesar dele sempre estar ali naquela de querer voltar ali e realmente ser um bom jogador na Juventus, ele não conseguia porque ele se lesionava bastante, então ele acabou não participando tanto. Mas tinha diferença de ter ele em campo ou não, ok? Pogba era um jogador interessante sim pra Juventus, tinha um encaixe ali. Eu acredito que a Juventus provavelmente queria manter ele durante mais tempo, só que simplesmente não deu, porque aí veio o tal do ban
banimento, né? Ele foi banido, ele tomou um pequeno banimento ali de um tempo e agora ele tá voltando no Mônaco aí, mas também tá sofrendo com lesões, né? É um grande problema da carreira dele, ele tem várias lesões diferentes em áreas diferentes ali do campo. É um jogador super talentoso, super interessante e realmente um destaque absurdo. Os jogadores que eu mais gosto de ver em campo, assim, é muito bonito o futebol dele. Tá com 32 anos ainda, mas parece estar no fim da carreira, infelizmente. Mas ainda assim, cara, nas duas passagens que ele teve no Manchester foi a mesma coisa. Ele saiu do Manchester, teve absoluto destaque e novamente ele tava fazendo isso até, né, a questão do banimento. Inclusive foi engraçado porque realmente parecia um momento de virada dele, parecia que Pogba tava voltando a ser aquele jogador e ele foi lá e foi banido. Aí fica complicado, né? Mas assim como o Rashford, ele é um jogador que teve seus momentos bons no Manchester, ok? Eu não posso tirar isso daqui dele, não. Ele foi importante pro Manchester em alguns momentos, sim. Não foi tão grave assim, ó. Como os nomes que vão seguir agora nessa lista. Em quinto lugar, eu falo de Romelu Lukaku. Romelu Lukaku foi comprado pelo Manchester em 9 de julho de 2017 por 85 milhões de euros. E não deu certo, cara. Ele não foi um jogador tão horrível assim, ele fazia os gols dele. Eu lembro de momentos muito importantes, teve um jogo contra o Paris Saint-Germain mesmo, que foi bem interessante naquele jogo ali, onde todo mundo acreditava que o Manchester seria eliminado, e aí o Manchester consegue um resultado improvável ali e se mantém bem, né? E consegue realmente se sair muito bem contra um adversário tão forte, e ele foi importante naquele momento, teve seus pequenos brilhos ali no Manchester, mas não para valer 85 milhões de euros, e de fato ele foi uma absoluta falha ali no Manchester do que se esperava do jogador. Depois, em sequência, né, ele vai para Inter de Milão em 2019 por 65 milhões de euros, e aí a história foi escrita, cara, porque ele foi um jogador absurdo da Inter de Milão, conseguindo gols absurdos ali, se colocando entre os melhores jogadores do futebol europeu, tendo suas melhores temporadas da carreira. O Lukaku não tem nenhuma outra temporada em nível do que o que ele fez na Inter de Milão, ele não conseguiu repetir em lugar nenhum. Realmente ele parecia ser um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores jogadores pra você comprar e resolver o seu time. E aí outro trouxa foi lá pagar por Lukaku, que foi o Chelsea, e deu 115 milhões de euros, e ele flopou de novo, provando que a culpa não é só do Manchester, né? Mas, sim, cara, Lukaku foi um jogador que enganou bastante, entregou pouco no Manchester, depois foi lá e enganou, entregou pouco no Chelsea também, e agora tá jogando no Napoli aí, conseguiu ser campeão italiano. Não é aquele jogador que eu vou dizer que tem aquela super importância, tá jogando tão bem hoje, com 32 anos, porque realmente não tá mais, ele tá com verdadeira queda de rendimento ali na carreira, mas sim, ele deu a volta por cima ao sair do Manchester, cara. Ele se tornou um verdadeiro destaque no futebol europeu depois que ele teve a saída dele do Manchester United. E as temporadas em sequência da carreira dele foi de muito sucesso, tanto na Inter de Milão quanto em alguns outros clubes que ele passou pela Itália, ok? De fato, no futebol inglês ele só teve destaque no Everton, no futebol italiano ele teve destaque onde quer que ele passou, ok? Enfim, este é Lukaku, cara. Um cara que custou muito pro Manchester e entregou muito pouco. Mas é um jogador, cara, que eu entendo a ideia de contratar ele de todos os clubes que tentaram, porque realmente é muito talento. Você pode falar que deu errado aqui e vir aqui falar como um engenheiro de obra pronta, mas você não pode desmerecer o sentido da época, né? O Manchester precisava de um cara ali, um homem-gol, e foi atrás de um cara que parecia ser a solução, o Chelsea também. Então eu entendo, de fato, a ideia de contratar um jogador que nem ele. Por isso que ele ficou em quinto lugar. E se você estiver gostando desse vídeo, cara, por favor, não esqueça de deixar o like, ok? Ajuda bastante o canal. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários aí, se você tiver no smartphone. Você dá um hypezinho gratuito e esse vídeo chega em mais pessoas, ok? Isso ajuda bastante o meu canal. Agora vamos seguir aqui pro quarto nome, que é Rasmus Højlund. Cara, Rasmus Højlund é um nome bem interessante, porque na Série A italiana, assim como o Lukaku, ele era muito, muito bom mesmo. Jogador de muito destaque da Atalanta. Durante uma temporada ele foi muito bem, e aí ele é comprado por 73,9 milhões de euros pelo Manchester United para solucionar a camisa 9. Uma contratação que eu fui muito crítico na época, porque eu achava que tinham opções melhores e até mais baratas pro Manchester ir atrás. O nome que eu cito na época que eu insisti bastante foi o tal do Gianluca Scamacca, que depois de sair do West Ham fez muito sucesso e hoje pra mim é um dos melhores centroavantes italianos em atividade, né? Eu acho que ele tá no topo ali entre os centroavantes italianos e ele é muito talentoso também. Poderia ter sido uma opção interessante ali. Eu de fato acho que Scamacca não tinha um encaixe com o West Ham, porque o West Ham jogava sem bola no pé pra contra-ataque e é mais um cara ali âncora pra tu buscar em campo. E eu achava que era uma opção melhor, por exemplo, que um Højlund que era tão jovem, não era provado e tudo mais. E realmente, se provou muito errado. A passagem de Højlund, ela é muito ruim. Ela teve algum destaque na Champions, né? Quando ele inicia ali a carreira dele ali no Manchester, consegue fazer algumas coisas interessantes na Champions ali, ser artilheiro e tudo mais. Enfrentou alguns clubes mais fracos, sejamos sinceros aqui, né? Não foi aqueles clubes realmente muito fortes, mas mostrava sinais positivos de um jogador que acaba evoluindo com o passar do tempo. Só que esse tempo passou e ele não evoluiu, cara. Muito pelo contrário, ele começou a entregar cada vez menos. Então é um jogador que começou a ser meio que um problema. Chegando no ponto das últimas temporadas, deu deixar claro que ele é um jogador, cara, que é praticamente inútil, cara, porque ele não conseguia marcar gols, não conseguia
ganhar dos marcadores, não tinha criatividade, não fazia pressão direito, não sabia defender, não sabia fazer recomposição defensiva, ele só atrapalhava o clube dele, cara. A sensação que dava é que era um jogador muito ruim. E depois disso ele vai emprestado ao Napoli em 2025 e agora ele é uma máquina de gols no Napoli, cara. E não só no Napoli, ele recupera a confiança na seleção da Dinamarca também, ele voltou a fazer bons jogos e marcar gols como foi no passado. Então, de fato, esse aqui, depois que saiu do Manchester, se tornou um jogador completamente diferente. Eu diria que o treinador do Napoli, Antônio Conte, utiliza ele muito bem. E eu acredito que é o que muda bastante, né, do jogador de um time pro outro. Não é mais aquele jogador que brilha só em um jogo e que de vez em quando faz um gol fácil ali, né, na cara do gol. Agora, ele realmente é um jogador que consistentemente marca gols ali pelo Napoli e abre até uma certa disputa com o próprio Lukaku, que tá por lá também. E pelo que tudo indica, o Napoli vai pagar pra continuar com ele como jogador e ele vai ser um novo jogador aí do Napoli muito em breve. E esse aqui deu a volta por cima já em tempo recorde, né, porque de fato a temporada atual dele é muito boa e ele tá voltando a ser o jogador que ele era no passado. Você pode dizer que é pela Série A italiana, porque a Premier League é mais difícil, é um ponto a se considerar e é um jogador que realmente, cara, foi muito mal no Manchester e agora ele tá parecendo um jogador totalmente diferente no Napoli. Eu assisti jogos e, cara, ele é bom lá, cara, ele é bom de fato ali. Ele parece muito mais confortável do que o que ele era no Manchester. E eu não tenho como culpar tanto assim o Manchester investiu bastante nele e entregou muito pouco. Ficou em quarto lugar aqui, cara. Em terceiro lugar, e este aqui eu acho que é um caso que é mais grave de todos os outros que eu falei até agora. Eu tô falando de Angel Di Maria, cara, nosso querido Di Magia, né? Um jogador que é um verdadeiro craque. Ele aí é um dessa geração de argentinos muito esquilados, né? Tem ele, tem Messi, tem Dybala, tem alguns outros ali, mas ele tá nesse topo aí. Eu conheço o Di Maria há muito tempo. Eu acompanhei Di Maria no Benfica, pra vocês terem noção. Eu vi a passagem dele pelo Benfica, acho que quase toda. Eu gostava muito dele já nessa época, né? Aí depois ele vai pro Real Madrid. É um jogador interessante no Real Madrid, não é um jogador ruim, não. Não brilhou tanto quanto no Benfica, mas era um jogador interessante ali. E depois o Manchester vai lá e compra ele em 2014 por 75 milhões de euros. E sim, depois que você vê ele falando do Manchester United em entrevista, você percebe que o negócio foi feio. Mas foi muito, muito feio, cara. Porque ele detona o clube, cara. Ele fala que foi um dos piores locais que ele já jogou. Ele passou só um aninho só, praticamente, né? E depois ele já foi pro Paris Saint-Germain por 63 milhões de euros. E esse aqui, diferente dos outros nomes dessa lista, que eu fiz um adendo, dei uma nota aqui pra poder dizer que tem um contexto e tudo mais, esse aqui eu não vou dar nota nem ter contexto, não. Realmente a culpa foi do Manchester United, cara. De fato, o ambiente do Manchester era uma bosta pra ele. Eu culpo 100% o Manchester, porque todo local que esse cara passou, ele era bom, cara. Eu assisti em todo local, mano. Eu vi ele no Benfica, eu vi ele no Real Madrid, eu vi ele no Paris Saint-Germain, e eu vi bastante no Paris Saint-Germain. Eu vi ele na Juventus quando ele foi a custo zero em 2022. Eu vi ele no Benfica, depois que ele foi em 2023 a custo zero também. Em todo local que ele passou, ele foi um absoluto destaque. No Benfica ele teve um início um pouquinho fraco, a galera começou a criticar, mas depois ele entregou pra caramba. O torcedor do Benfica deve sentir falta dele, porque realmente dava uma diferença muito grande dele em campo, mesmo ele bem mais velho, ele ainda tava jogando bem, e agora no Rosário Central não tem nem do que falar, né? Ele é uma máquina de gols lá pelo Rosário Central, tá muito bem na carreira dele, não tem do que falar, rapaziada. O único local da carreira de Di Maria onde ele foi mal foi o Manchester United, como alguns outros jogadores que eu poderia citar aqui, como por exemplo Alex Sanches, que tava voando na carreira, depois que foi pro Manchester a carreira do cara acabou, ele desandou completamente, e tem muito nome que é assim. E aí a gente entende o porquê das piadas, porque que a galera critica tanto o Manchester, porque são muitos nomes que nem estão nessa lista, que o cara, ele passou pelo Manchester e depois disso a carreira dele acabou, mano. A carreira do cara foi completamente por ladeira abaixo. É o cemitério de carreiras que o pessoal fala, e aqui realmente é uma crítica válida, porque tem muito jogador que é bem esquisito, cara, e todo mundo fala da mesma coisa, né, do clima, do ambiente. Alex Sanches mesmo, ele reclamou muito disso, ele se arrependeu muito de ir pro Manchester, porque o ambiente lá parecia muito ruim, e esse tipo de ambiente aí mata a carreira de alguns jogadores, cara. Mas eles quase mataram a carreira de Di Maria, mas depois de um ano ali ele se resolveu. E no PSG, cara, é muito interessante, porque ele jogava ao lado de craques absurdos, como Mbappé, Neymar, e ele conseguia entregar ali muito. Foi realmente uma passagem da carreira de Di Maria que eu gostei, mano. No PSG ele realmente era muito bom. Ele conseguia se colocar em nível com esses caras que são tão bons também. Em segundo lugar, eu falo do brasileiro Antony, cara, nosso querido Antony. Ele que foi comprado do Ajax para o Manchester United por 95 milhões de euros. E hoje parece até engraçado você ver esse valor. Meu Deus do céu, que passagem desgraçada de Antony no Manchester United. No Real Betis ele tá muito bem, inclusive essa temporada agora que ele tá jogando, ele tá dando continuidade à temporada passada dele e ele tá jogando ainda melhor, cara, eu posso deixar isso bem claro. Esse início de temporada dele é muito interessante, é muito bom. Ele tá cada vez mais confiante ali pra finalizar, pra criar lance de perigo, ele é um jogador bem importante. Ele sempre foi um trabalhador em campo, ok? Ele sempre foi um cara que trabalhou muito pro time. De fato, eu volto a falar, eu não acho que esse cara valia 95 milhões de euros, ele valia no máximo em 50, pelo hype da carreira dele, e ele foi incrivelmente exagerado, mas parece mais um jogador de 35 ou 40, um jogador
produtivo pra um time. É um jogador que dá pra jogar em clube maior, ok? É um jogador que tem qualidades ali pra jogar em clubes maiores. E é um jogador interessante, cara, de se ter no elenco, cara. Eu diria que ele tem um nível de um Johan Bakayoko, né? Um jogador também que é bastante interessante. Mas você não imagina ninguém pagando 95 milhões de um Johan Bakayoko. E a passagem dele no Manchester United é inegavelmente horrorosa, cara. Ela é muito ruim em vários sentidos. E eu vou explicar pra vocês. Vamos lá. Quando o Antony começa no Manchester United, ele é um jogador que traz algum destaque, algum brilho, ele trazia alguns jogos interessantes, ele era perigoso com a marcação. É a Premier League, cara. Os marcadores são muito bons. Eles se adaptaram ao que Antony fazia em campo. Então, na primeira temporada, ele não consegue entregar brilho, ele não consegue entregar aquela coisa realmente vistosa, mas entregava momentos importantes. Estes momentos importantes, você pensava, pô, quando ele se adapta à liga, ele vai entregar muito mais. Bom, esse momento nunca chegou. E na temporada em sequência, piorou, mas piorou muito o desempenho dele. E nos últimos momentos dele de Manchester, ele tava muito mal, cara. Assim, haviam dois pontas que eram os horrorosos da liga, que era Mudryk e Antony. Estavam lados a lados como os dois piores pontas da liga. Eles não conseguiam fazer nada em campo. Antony não conseguia ganhar um duelo, Antony não conseguia produzir, Antony não conseguia fazer nada. E às vezes ele ganhava uma oportunidade, né, uma bola na cara do gol, desmarcado, e ele perdia o gol. Era falta de confiança, era falta de vontade às vezes. Era um clima de desesperança que havia em Antony ali naquele momento dele jogando no Manchester United, que não dava pra acreditar, mano, porque o jogador que se conheceu ali no Ajax era completamente diferente. Então, de fato, cara, eu entendo o lado do Manchester de querer não continuar com Antony no clube e do torcedor que não gosta dele, porque, mano, eu vi os jogos, ele entregou nada no Manchester, cara, realmente era muito ruim. E agora no Real Betis, né, talvez seja pela questão da liga, ele consegue jogar muito melhor, e ele é um jogador bom, cara, de fato eu posso falar, é um jogador bom, ele deu a volta por cima. Então ele fala, esse aqui é o que mais deu a volta por cima. Você olha ali o que ele tava no Manchester e hoje o que ele joga no Real Betis é outro jogador, cara. Enfim, cara, é um jogador interessante ali, ele rejeitou muitos clubes pra estar no Real Betis, e é a vontade da carreira dele que ele siga com isso, né. Eu acho que Antony podia estar em um local melhor, podia estar em time maior, ok, mas enfim, cara, é a escolha dele, né. Enfim, eu não vou criticar ele, se ele gosta do Real Betis, se ele acha que é o local onde traz confiança pra ele, que ele continue por lá. Por isso ele ficou aqui em segundo lugar, cara. Agora, em primeiro lugar, mano, um jogador que inaugura a posição de centroavante. Eu estou falando de Scott McTominay. E, cara, Scott McTominay é um jogador muito injustiçado no Manchester, cara. Porque no momento da carreira dele, onde ele estava entregando gols regulares no Manchester, ele é vendido por 30 milhões de euros pro Napoli, por ser visto como um jogador que não é bom o suficiente. E eu diria que quem não é bom o suficiente é o treinador que estava treinando ele na época, cara. Porque, de fato, McTominay é um jogador que não dá pra desperdiçar. Ele não é aquele meia convencional, que traz aquela transição de bola, que traz criatividade. É pouco criativo, é muito direto ao ponto, mas você tem um jogador, cara, que é super perigoso perto do gol, mano. Super perigoso. E aí eu penso, não é questão de você aproximar esse cara do gol. Esse cara parece muito um camisa 9 às vezes, cara. Não é questão de você adaptar ele como 9 e ver no que é que dá, porque realmente é um jogador com tanta qualidade. Foi exatamente o que o Napoli fez com Scott McTominay, cara. Eles pegaram o McTominay e começaram a utilizar ele numa posição mais perto do gol, né? Antônio Conte viu que ele tinha esse talento, essa habilidade, montou um esquema tático ali muito pensado em utilizar ele ali mais perto do gol, e ele é um jogador que aparece como uma figura surpresa. Então, ele era um meia, né? Ali naquele 4-3-3, que o papel dele muitas das vezes era subir pra fazer pressão alta, pra pressionar como 9 e daqui a pouco aparecia ali pra fechar espaço e finalizar. E neste sentido, ele foi um dos maiores destaques da última temporada, foi um dos caras que mais marcou gol, e eu diria que ele é muito mais importante pro Napoli do que Lukaku, por exemplo. Muita gente me perguntou de Lukaku, e eu não coloquei Lukaku em listas e não falei tanto de Lukaku, porque McTominay era um jogador de importância. Ele é o principal jogador do Napoli, no meu ponto de vista, né? Agora, com o Kevin De Bruyne chegando nessa temporada, ele deve perder um pouquinho do espaço dele, mas não tem do que falar, cara. Se tem uma pessoa que é merecedora do título da Série A italiana, Scott McTominay, ele foi muito importante, os jogos dele foram muito bons, e o treinador soube utilizar 100% das capacidades dele como jogador. Que jogador incrível, que jogador de qualidade, cara, que foi tão mal utilizado durante tanto tempo e tão mal compreendido. E eu ainda acho, e eu vou continuar repetindo, eu acredito que esse cara tem como jogar como camisa 9, cara. Eu vejo potencial de fato nesse cara em ele virar um camisa 9. Ele tem 1,93 m de altura e ele centraliza como um camisa 9. Eu acho que é questão de adaptá-lo lá, cara. E ele verdadeiramente é o centroavante, cara. De fato, aí um jogador de muito destaque, que deu a volta por cima completamente, né? E é engraçado, porque eu volto a falar, apesar dele fazer gols no Manchester United sempre, a torcida sempre falava dele como se ele não tivesse nível pra estar ali, cara. E é engraçado, porque ele era o cara que tava entregando os gols, cara. Eu lembro de uma época que o Manchester ele tava fazendo gols com Casemiro e McTominay, os dois volantes, sabe? Tipo, eles estavam tendo destaque nos gols e não os jogadores de ataque. Que épocazinha desgraçada. Sorte que tá mudando aí nos últimos tempos e a coisa tá melhorando por lá, cara. Enfim, mano, ele ficou em primeiro lugar. Eu acho que ele é um nome
nome que resume bem essa lista aqui de jogadores que deram a volta por cima. E pra mim, a volta por cima da carreira dele e o status que ele tem hoje pro status que ele teve no Manchester United durante tantos anos é completamente diferente. Ele é amado em Napoli e não visto como jogador que tem que vender no próximo verão. Todo verão a mesma coisa, né? Enfim, é isso, rapaziada. Essa aqui foi a lista. Ela tá bem grande pra quem tinha curiosidade. Isso aqui são os 11 nomes aqui que eu reuni, que eu acho que se encaixam, né, como estes jogadores aqui que deram a volta por cima de fato na carreira. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado mesmo a presença de vocês. É isso, rapaziada. Tchau.